André, obrigada pela sua participação nesse marco importante de 100 dias, viu? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. André, a gente que agradece. Eu queria entender o seguinte, 100 dias e sem perspectiva também de um fim para esse conflito, né? Pois é, Marina. O conflito tem 100 dias, agora está entrando na quarta fase da guerra, que é uma guerra que tem menos intensidade de bombardeios aéreos, pelo que a gente tem acompanhado nas análises que vêm dali, daquela região. Eu estive lá 2 vezes, eu voltei na sexta-feira. Agora tem a desmantelação, né? O desmantelar do braço militar do Hamas já aconteceu em boa parte da faixa de Gaza. Agora vira mais uma guerra de guerrilha, eles ainda mantêm um grupo de pessoas armadas, ainda controlam determinadas regiões, principalmente em Rafah, que é no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, onde também estão a maior parte da população palestina civil que se refugiou naquela região. É uma guerra urbana, talvez a primeira guerra urbana com esse tipo de infraestrutura construída por um grupo terrorista, com centenas de quilômetros de túneis, armas, foguetes, lançadores de mísseis. É uma situação que acho que nenhum país passou até então. Então é muito complicado. Vão ser complicados os próximos meses para que Israel consiga cumprir os seus objetivos, que é primeiramente tirar os reféns da faixa de Gaza e desmantelar completamente o poder que o Hamas tem de se reagrupar no futuro e voltar a controlar parcialmente ou totalmente a faixa de Gaza, o que levaria a crer que os ataques de 7 de outubro voltariam a acontecer nessa ou em escalas diferentes. André, você disse que você esteve lá. Conta pra gente um pouco dessa experiência, onde exatamente você foi, o que você viu? Eu tive basicamente no sul e no norte. Eu fui para a fronteira Kerem Shalom, que foi reaberta há algumas semanas, que tem entrada humanitária, que é uma fronteira terrestre entre Israel e a faixa de Gaza, da onde entram caminhões. Normalmente uma fronteira aberta. Antes da guerra entram centenas de caminhões por semana. Os caminhões entram nesse pequeno local fortificado. De lá os materiais e as importações e a ajuda humanitária é colocada, inspecionada e depois entra na faixa de Gaza através de palestinos que entram e têm autorização para entrar para buscar essa ajuda. Depois que a guerra começou, esse local foi fechado, ele foi atacado, inclusive, pelo Hamas no 7 de outubro. Ele foi atacado, fechado e posteriormente ele foi reaberto. Então tem entrada ajuda humanitária de Israel, não só de Rafah, mas também de Israel, para dentro da faixa de Gaza. A quantidade de caminhões, de acordo com o que os israelenses afirmam, eles estão enviando o número de ajuda humanitária de toneladas necessárias que a própria ONU e a Unicef têm pedido para Israel, tanto em água, como gasolina, como gás de cozinha, como ajuda humanitária. Eu vi vários caminhões entrando quando eu estava lá, com motoristas egípcios. Os palestinos já não podem entrar nessa parte da fronteira. E na parte norte, antes ainda, na parte sul, visitei mais um kibbutz que foi atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro, kibbutz Nir Oz, onde 70 pessoas foram sequestradas, 40 foram assassinadas. Em torno de todas as 200 e poucas casas do kibbutz foram danificadas parcialmente ou totalmente. Algumas foram queimadas até virarem pó, praticamente, com famílias dentro, inclusive. E no norte do país eu visitei Kiryat Shmona e outras pequenas comunidades evacuadas. Em torno de 150 mil israelenses estão evacuados do norte e do sul, não podem voltar para suas casas. Ontem, 2 civis israelenses morreram por um ataque de um RPG do Hezbollah. Então, no norte a situação está muito tensa ainda, não se sabe ainda para onde vai ir esse conflito de baixa média intensidade entre o Hezbollah e Israel. E de resto o país está nessa tensão constante, dia após dia, pelo retorno dos reféns. Cada dia que passa, a chance de essas pessoas voltarem vivas e saudáveis é cada vez menor. Alguns são pessoas doentes, pessoas de idade, remédios ainda não chegaram nas mãos deles. Tem toda uma negociação com a Cruz Vermelha, o Hamas não deixa os remédios serem entregues. Enfim, o governo está cada vez mais sofrendo mais pressão para que se chegue a um acordo para que os reféns saiam da faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, cumpra com o objetivo militar de destruir completamente a infraestrutura do Hamas e que ele não possa mais governar a faixa de Gaza num pós-guerra.
Ô André, e essa acusação da África do Sul contra Israel de genocídio, como é que isso impacta? Qual é o efeito disso nessa guerra? Primeiro, tem um efeito simbólico, né? A gente está falando da Corte Internacional de Justiça, é um mecanismo da ONU muito importante, julga países, diferentemente do Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas. Essa petição da África do Sul, ela tem uma série de questões aqui que a gente poderia até transitar de questões práticas a questões ideológicas. A própria África do Sul tem contatos com o Hamas, já recebeu membros do Hamas em seu território em visita oficial em 2015. A ministra das Relações Exteriores da África do Sul falou com o líder do Hamas no Catar, Ismail Haniyeh, 2, 3 semanas depois do início da guerra, ou seja, depois do 7 de outubro. A África do Sul demorou 10 dias ou 12 dias para condenar o atentado no dia 7 de outubro em Israel. A África do Sul também teve vários problemas com o próprio Tribunal Penal Internacional, que pediu para eles prenderem Omar Bashir, o então ditador do Sudão, que frequentou a África do Sul, e a África do Sul não cumpriu com o mandato de prisão. Omar Bashir, no Sudão, foi acusado de genocídio. Aí sim, 400 mil pessoas morreram em Darfur, enquanto ele era ditador do Sudão. E nas questões práticas, na minha avaliação, pode haver uma investigação em relação a violações de direito internacional, até mesmo na crise humanitária que pode estar gerando no conflito na faixa de Gaza, mas não há sustentabilidade para a acusação de genocídio especificamente pela Convenção de Prevenção e Combate ao Genocídio da própria Corte Internacional de Justiça, porque não tem evidências para isso. Ao contrário, a defesa israelense apresentou evidências justamente opostas as pequenas evidências que a África do Sul apresentou ontem e anteontem. Eu acompanhei toda a conversa de horas que foi transmitida ao vivo pelo YouTube, e é muito nítido que Israel abriu as fronteiras, deixou a entrada humanitária, avisou os cidadãos para saírem dos locais de conflito, fez chamadas telefônicas. Todo o mecanismo que Israel possui e tem no Ministério da Defesa e no Exército para evitar que civis sejam atingidos, tudo isso são provas cabais que demonstram de não há intenção de prejudicar a população palestina de forma intencional e proposital, que justamente é o que acontece quando há um genocídio. Então, países que querem perpetuar de forma sistemática e oficial um genocídio não fazem as ações que Israel tem feito na faixa de Gaza, até porque a própria acusação de genocídio ela é acompanhada de vários elementos de intenção e de crueldade e maldade para com uma população étnica ou nacional. Nesse caso daqui, o Israel frequentemente diz que está enfrentando o grupo terrorista e não o povo palestino como um todo. Existe cooperação com o povo palestino na Cisjordânia, existem árabes israelenses lutando contra o Hamas, que são membros do exército de Israel, são pessoas da mesma religião, da mesma etnia. E, por fim, essa acusação da África do Sul, que eles usaram também como argumento algumas declarações desastrosas de políticos israelenses, como, por exemplo, de destruir toda a faixa de Gaza, de que não tem civis na faixa de Gaza. Só que essas declarações, por mais condenáveis possíveis, elas não constituem num crime de genocídio ou até mesmo em política pública oficial do Estado de Israel para com a guerra na faixa de Gaza. Por isso, na minha avaliação, a acusação ela é falsa, ela é fraca e ela não vai se sustentar na decisão da Corte Internacional de Justiça. Vamos seguir acompanhando com a sua ajuda para ter essas análises para a gente, viu, André? Muito obrigada, viu? Obrigado a todos. Domingo. Um domingo. A gente volta a falar sobre